Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje continuaremos a falar da regra da cadeia, tá? Nós vamos fazer 5 exercícios, onde um dos exercícios é a demonstração da derivada da função exponencial usando a regra da cadeia, ok? Espero que vocês aproveitem, né? Eu sou o professor Jonatas Douglas Oliveira, que junto com o professor Eden Amorim estamos fazendo uma série de vídeos para o curso de Cálculo 1, né? Aqui do Cefet MG. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, nós queremos encontrar a derivada dessa seguinte função, né, usando as regras de derivação que a gente conhece. Bom, primeiro eu vou identificar que isso daqui é uma função composta, ok? Então, se é uma função composta, eu tenho que usar a regra da cadeia. Você pode falar, professor, tem um produto aí, né? Bom, esse produto ele vai estar dentro da regra da cadeia. Então, eu tenho que usar primeiro a regra da cadeia e dentro da cadeia eu vou usar um produto. Daí eu uso a regra do produto, né? Então, para usar a regra da cadeia, vamos considerar o seguinte. Ó. Considere que U é raiz de x seno de x. Então, a minha y agora é elevado a U. Então, como é que eu derivo y com relação a x? Ó? Y é uma função de U. Né? Aqui é uma função de U. Só que U é uma função de x. Então, vocês lembram o esqueminha? Para derivar com relação a x, eu tenho que passar por U. Então, vai ser dy du vezes du dx. Então, ó, dy du... Desculpa, dy du não. dy dx é dy du vezes du dx. Aqui, né, usando a regra da cadeia. dy du é derivar esse y aqui com relação a u, da própria e elevado a u. Du dx, para derivar u linha, né? Du dx é um produto, então eu tenho que usar a regra do produto. Então, eu vou fazer aqui separado, ó. U' de x, eu vou usar a regra do produto, que vai dar a derivada da primeira, lembra a derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é a derivada do seno ao cosseno, né? Então, só é substituir aqui, ó. Isso vai dar e elevado a u vezes 1 seno de x, né? Sobre 2 raiz de x, mais raiz de x vezes cosseno de x. E daí eu tenho que voltar para a variável original, né? E elevado UE raiz de x seno. E repete tudo que tem dentro, né? Seno de x, 2 raiz de x, mais raiz de x cosseno. Então, espero que vocês tenham entendido e tomado o cuidado que primeiro eu tenho que usar a cadeia e dentro da regra da cadeia que aparece o produto, ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, nesse segundo exemplo, nós queremos encontrar a derivada dessa função, tá? Daí você tem que olhar para a função e identificar o que ela é. Bom, ela é um quociente, né? Isso de duas funções. Então, eu tenho que usar a regra do quociente. Professor, mas o numerador é uma função composta. Sim, dentro da regra do quociente vai aparecer uma composição. E daí eu terei que usar a regra da cadeia, tá? Mas inicialmente tenho que usar a regra do quociente. Só para lembrar aqui, né, que a derivada do ln é 1 sobre x, derivada do a elevado a x é a elevado a x ln de a, tá? Então, ó, para derivar eu vou usar a regra do quociente, vou só montar, tá? Depois a gente vai derivando, tá? Com calma. Então, ó, a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira, regra do quociente, tá? Vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Não é isso? Bom, e daí agora eu vou ver, ó. Para eu derivar essa primeira, eu preciso usar a regra da cadeia, porque é uma composição, tá?
Dessa vez eu não vou chamar de não, eu vou fazer direto, tá? Isso aqui, ó, eu vou usar a regra da cadeia. Então, é a derivada da de dentro, da de fora aplicada na de dentro. Então, a derivada do ln é 1 sobre x, aplicada em x quadrado, fica 1 sobre x quadrado, vezes a derivada da de dentro, derivada de x ao quadrado, 2x, vezes 2 elevado a x, repete. E aqui eu vou derivar. Quem que é a derivada de 2 elevado a x? 2 elevado a x ln de 2, não é isso? Sobre 2 elevado a x ao quadrado. E daí agora, ó, eu vou fazer algumas simplificações simples, tá? Então, ó, aqui vai ficar só o x, né? Embaixo, no numerador. Posso colocar o 2 elevado a x em evidência. Então, quando eu cortar aqui, vai dar só 2 sobre x. Ó, coloquei o 2 elevado a x em evidência, vai sobrar só ln de x ao quadrado vezes ln de 2, ok? Denominador se mantém. Daí, ó, como 2 elevado a x é diferente de 0, eu posso cortar aqui, né? Vai ficar só, quando eu cortar o 2 elevado a x com 1 aqui, vai ficar só 2 sobre x menos ln de x quadrado vezes ln de 2 sobre, como eu tirei um 2 elevado a x, fica só 1, né? Não precisa fazer mais que isso não, aqui tá bom já. Tá analisando se você sabe usar a técnica, tá? Então, é isso aí. Vamos para o terceiro exemplo. Nesse terceiro exercício, também queremos calcular a derivada dessa função. E daí eu olho para essa função e vejo que ela é o quê? Ela é um produto, não é isso? Apesar de ter algumas composições, ela é um produto de duas funções. Então eu tenho que usar a regra do produto primeiro. Depois que eu usar o produto, dentro do produto para aparecer regras da cadeia, ok? É porque eu vou ter composições, beleza? Lembrando que a derivada da tangente, tá? É secante ao quadrado. Então, para derivar ela, eu vou usar a regra do produto. Então, coloco aqui, vamos montar, tá? E depois a gente vai derivando. A regra do produto diz o quê? Ó? A derivada da primeira vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. E daí você vai ver, olha só. Essa função é uma composição. Então, para derivar ela, eu tenho que usar a regra da cadeia. Concorda? Aqui também é uma composição. Então, para derivar, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, como é que eu faço? Ó? Derivando a derivada da de fora aplicada na de dentro. A derivada da tangente é quem? Secante ao quadrado. Mas secante ao quadrado de quem? Da de dentro, não é isso? Vezes a derivada da de dentro, que é a derivada de x é o próprio x. Vezes ainda, né? Tá multiplicando isso aqui, ó. Tangente de x. Aqui é a regra da cadeia também. Se vocês veem, ó, a função de fora é x ao quadrado. A função de dentro é 2x mais 5. Não é isso? Ó? Aqui eu estou compondo essas duas funções. Ó. F de x igual a x quadrado. Eu compus ela com a g, que é 2x mais 5. Deixa eu baixar aqui para vocês verem um pouco. Tá? Então, ó, é uma composição, tenho que usar a regra da cadeia. Então, eu derivo a de dentro, que vai dar 2x, só que aplicada na deriva de fora, que vai dar 2x, aplicada na de dentro. Então, vai dar 2 vezes 2x mais 5. Tá? Vou ficar mais bonitinho aqui, ó. 2x mais 5. Vezes a derivada da de dentro. A de dentro é a g. Derivada de 2x dá só 2. Beleza? Daí agora, ó. Só arrumando aqui, ó. Isso aqui não tem o que fazer, tá? Deixa assim mesmo.
EX, 2x mais 5 ao quadrado. Aqui é só multiplicar 2 com 2, 4. Vezes 2x mais 5. Vezes tangente de EX. Então, pode deixar aí. Beleza? No nosso próximo exemplo agora, nós vamos mostrar que, de fato, a derivada da função a elevado a x é a elevado a x ln de a, tá? Nesse quarto exercício. Portanto, nesse exercício 4, nós queremos mostrar, né, que, de fato, a derivada da função exponencial a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. E daí eu estou com um lembrete aqui para vocês, né? A gente sabe que a inversa da função exponencial é a logarítmica. E a gente sabe que se eu compor a função com a sua inversa, eu retorno para o x, né? Vocês lembram disso? Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, no lugar de x, eu vou botar o a aqui, tá? Quem é f? F é exponencial. Então, se eu aplicar ela com a ln, que é a inversa dela, eu retorno para o x, beleza? Então, isso me diz que e elevado, se eu substituir por a, x por a é a mesma coisa que e elevado a ln de a. Beleza? Por conta das propriedades da função inversa. Então, ó, a elevado a x, eu posso escrever, no lugar de a eu vou colocar e elevado a ln de a elevado a x. Deixa eu só colocar o y aqui que eu esqueci. Ó. Y vai ser e elevado a ln de a elevado a x. Aí, se multiplicando os expoentes, vai dar e elevado a x ln de a, ou ln de a vezes x, tanto faz, tá? Então, ó, agora eu transformei essa função a elevado a x numa função composta, ok? Logo, a derivada dessa função composta, eu vou usar a regra da cadeia. Concordam? Então, usando a regra da cadeia aqui, ó, vai ser, eu tenho aqui a composição de duas funções. A de fora, que é e elevado a x, e a de dentro, que é x ln de a. Então, a derivada da regra da cadeia é quem? A derivada da de fora, que é x, aplicada na de dentro. Ok? Então, vai ficar e, no lugar de x, eu coloco x ln de a. Ou ln de a vezes x, tanto faz, tá? Vezes a derivada da de dentro. A ln de a é uma constante, tá? Então, ln de a vezes x, quando eu derivo, dá só ln de a. ln de a é uma constante, tá? Como se estivesse aqui. 3x, 4x, 5x, ln de a é uma constante. Beleza? Então, aqui, ó, eu vou voltar agora usando a mesma propriedade, ó. E elevado a ln de a vezes x vezes ln de a. E daí, E elevado a ln de a, ó, E elevado a ln de a é o a, como a gente viu antes. Então, demonstramos que a derivada dessa função a elevado a x é de fato a elevado a x vezes ln de a. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o nosso último exemplo. Por fim, no nosso último exemplo, nós queremos encontrar a equação da reta tangente a essa curva no ponto de abscissa x igual a zero, né? Aí a pergunta depois dessa reta tangente é horizontal? Bom, uma reta tangente ela vai ser horizontal quando a inclinação dela for zero, não é isso? Bom, então vamos verificar. O ponto de tangência, né, é o ponto x igual a zero. Para achar o y, você vai calcular f de zero. Bom, f de zero ali é o quê? 0 sobre 0. Desculpa, 0 sobre e elevado a zero, que é 1. Então, 0 sobre 1 dá 0 ao quadrado, continua sendo 0. O coeficiente angular dessa reta tangente é quem?
é a derivada no ponto zero. Então, primeiro eu tenho que contar a derivada dessa função, depois aplicar no zero. O que é essa função, gente? Professor, é um quociente? É um produto? É uma potência? É o que é? É uma composta? Bom, você olha para a função e vê que ela é uma composição, tá? Então, eu tenho que começar usando a regra da cadeia. Dentro dessa composição vai aparecer um quociente, não é isso? Ó? Então, ó, se eu chamar, só para ficar mais fácil vocês visualizarem, se eu chamar u de x elevado a x, a minha y agora vai ser u ao quadrado, não é isso? Então lembra lá da regra da cadeia, y depende de u, que depende de x, eu quero derivar y com relação a x, então eu derivo y com relação a u, multiplico pela derivada de u com relação a x, né? Regra da cadeia. Então, vamos lá. Então, usando a regra da cadeia, ó, aqui estou justificando, estou usando a regra da cadeia, tá? Vai ser derivada de y com relação a u, dá só 2u. Para derivar u, ó, vou colocar aqui, ó, para derivar u, eu vou ter que derivar isso. Para derivar isso, eu vou usar o quê? Bom, agora eu tenho um quociente, não é isso? Para derivar esse quociente, eu tenho que usar a regra do quociente. Então, aqui, ó, a regra do quociente. Então, vai ficar 2u, derivada da primeira, vou fazer direto, a derivada da primeira é 1, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Mas o aqui eu vou substituir, vai ser quem? O x é x, que vai ficar vezes ex menos x é x sobre x ao quadrado. Como x aparece nos dois termos, eu posso cancelar com o x de baixo, não é isso? Vai ficar assim, ó. 2x elevado a x vezes, cancela, cancela com esse 1 de baixo, vai ficar 1 menos x sobre elevado a x. Daí, para calcular a derivada no zero, né? A derivada avaliada no ponto x igual a zero, vai ficar quanto? Ó? 2 vezes 0 sobre e elevado a zero, 1 menos 0 sobre e elevado a zero. Eu tenho zero aqui no produto dá zero, né? Então, primeiro, de fato, essa reta tangente é horizontal, tá? Então, vamos ver por quê, né? E vamos achar a equação dela, né? Y menos y do ponto, que é zero. Coeficiente angular. Vou só colocar a fórmula para vocês relembrarem a equação da reta tangente, tá? Y menos y do ponto. Coeficiente angular, que é a derivada no ponto. X menos x do ponto. O y do ponto a gente já achou lá em cima que é zero. Coeficiente angular foi zero. Do zero. Então, a reta tangente no ponto zero é a própria reta y igual a zero, né? Que é uma reta tangente horizontal. Tem inclinação zero, né? Então, espero que vocês tenham entendido esses exercícios que a gente fez hoje, né? Tá? Então, até a próxima aula de derivação implícita.